Olá, senhores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócio e a partir desse momento vou passar as informações do mercado financeiro, daquilo que aconteceu, aquilo que agitou o nosso mercado aí na última semana, né, pessoal? Começando a semana aí, segunda-feira, semana abençoada para todo mundo e dando os nossos recadinhos de sempre aí. Acompanhe o nosso programa todas as segundas-feiras às 13 horas, né, o nosso programa inédito aqui na Estúdio 92 e lá no nosso canal do YouTube Resenha de Mercado JF, às 19 horas, sai lá no canal, você pode entrar lá, pode se inscrever, pode entrar na nossa comunidade, compartilhar o vídeo, né, pessoal? E lá também saem os nossos cortes. Não esqueça de acompanhar a Estúdio nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram da Estúdio, Rádio Estúdio 92 FM, e também o Resenha de Mercado em todas as redes sociais. E você, né, que quer ser um patrocinador aí do nosso programa, você que quer colocar a tua empresa aqui, veicular o anúncio da tua empresa no nosso programa, você pode entrar em contato com o comercial da Estúdio 92, né, ou com o comercial da Resenha de Mercado, que é o WhatsApp 45 30 37 24 33. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos começar as notícias da semana, né? Trazendo um disclaimer aqui e falando um pouquinho do que aconteceu aí no nosso mercado, falando um pouquinho, né, do Ibovespa, né? O Ibovespa fechou esses últimos 5 dias aí, né, com uma queda quase no 0 a 0 aí, né? Uma queda de 0,46%, né, pessoal? 129.893 pontos, né? E no acumulado do ano, né, a gente está com uma queda aí de 2,11%, né, no acumulado do ano. Lembrando aí que a Bolsa Brasileira, desde 2023 aí que a gente tinha uma perspectiva de alta na Bolsa, todo mundo falava na Bolsa em 150 mil pontos, mas é o que a gente estava vendo aí, que realmente esse ano está praticamente aí no 0 a 0 com uma queda de 2,11%, puxado principalmente pela incerteza, né, do mundo aí, das guerras, do que vem acontecendo, e o Brasil não tem feito a nossa tarefa de casa aí, não tem segurado os gastos, né? Nossa inflação também tem mostrado aí que tem acelerado um pouquinho. O nosso Banco Central começou a baixar a taxa de juros acompanhando o que todo mundo estava fazendo, e agora, né, na última reunião do Copom aí, nós tivemos que subir a nossa taxa de juros aí para dar uma segurada na inflação na contramão de todo o planeta, salvo apenas o Japão, né? Mas parece que o Japão também já vai começar a baixar a taxa de juros deles e a gente não tem perspectiva de baixar a nossa taxa de juros, tá bom? O SP500 também terminando a semana aí quase no 0 a 0, né, com uma queda aí de 0,88, né? E no ano, o SP500 aí acumulando uma alta de 22,46, né? 5.808 pontos. Quem tem investido desde 2023 aí no mercado americano, contrário a que há muitos analistas vinham falando, né? Tá tendo um resultado muito legal e agora parece que eles estão se rendendo ao investimento nos Estados Unidos, né? Até teve uma matéria que nós trouxemos no programa passado aí, que um grande investidor, né, de uma casa de análise aí, falava que não tem como ficar fora da bolsa americana, não tem como ficar fora do mercado americano, que é mais de 50% aí, se eu não me engano é 48 ou 51% aí do mercado mundial, então é muito importante que você esteja exposto no mercado americano. Se você quiser saber como que você pode investir no mercado americano, entra lá na nossa comunidade, que lá a gente conversa bastante sobre isso aí, tá bom? Falando um pouquinho agora do dólar, né? O dólar fechando a semana aí com 0,31 também, praticamente no 0 a 0 aí de alta, né? 5,70 praticamente, né? E no acumulado do ano, né? O dólar vem fazendo um estrago aí no país, né? 5,70, 17,62 de alta no dólar. O que a gente sempre fala aqui no programa, né, pessoal? Isso aqui acaba aumentando muito a nossa inflação. Falando um pouquinho de fundo imobiliário, né, pessoal? A gente sabe que agora com a alta da Selic, né, os fundos imobiliários eles acabam tendo uma queda, tá? Eu já vou falar um pouquinho, primeiro eu vou passar para vocês aqui, tá? O IFIX, que é o índice, né, dos fundos imobiliários, ele teve uma queda aí na semana de 1,65, né? 3.188 pontos, né? E no acumulado do ano, né, pessoal, a gente vê aí que os últimos meses, depois que a gente teve uma elevação aí na taxa Selic, né, os fundos imobiliários começaram a cair, ele está com um acumulado aí de queda de 4% ao ano. Aqui tem duas situações, né, pessoal? Quando a taxa Selic começa a subir um pouquinho, né, começa a subir, a renda fixa, ela começa a ficar mais atrativa no país. Todos os anos, tá? Ou na maioria dos anos em que nós tivemos taxas muito altas, a gente teve a Selic muito alta no nosso país, tá? A gente não teve a bolsa performando muito bem,
né? E os fundos imobiliários também não. Por quê? Porque fica muito mais atrativo você investir o teu dinheiro na renda fixa, que o risco é muito mais baixo do que você investir na renda variável, né, na bolsa de valores ou nos fundos imobiliários, se bem que o fundo imobiliário ele é um pouco menos volátil, né, que a bolsa, o rendimento lá, o investimento lá é um pouco mais seguro, tá? Segurança você não tem em nenhum investimento, 100% de segurança. Você pode ter segurança naquilo que você conhece, por isso que você tem que estudar muito, tá? Mas, e o que acontece, pessoal? Isso aqui pode ser, né, uma oportunidade, tá? Eu venho comprando fundo imobiliário, sempre comprei fundo imobiliário, isso aqui não é nenhuma recomendação, tá? Os fundos imobiliários, eu vejo uma atratividade muito bacana nos fundos imobiliários, e desde que a gente teve essa mudança de governo, né, em 2022, eu não venho mais aportando nas ações brasileiras, tá? Eu tenho pego os meus rendimentos aqui no Brasil e tenho aportado em fundo imobiliário. E pode ser que eu aumente agora um pouco a minha exposição em fundo imobiliário, porque se o fundo imobiliário continuar caindo, se a Selic continuar sendo mantida mais alta, os fundos imobiliários vão continuar caindo, tá? E isso pode surgir uma oportunidade. Porque veja, pessoal, o fundo imobiliário nada mais é, tá? Quando a gente fala aqui de fundo de tijolo, é um imóvel, né, em que várias pessoas compram aquele imóvel, né, compra a cota daquele imóvel, e você tem participação naquele imóvel. Por exemplo, existem prédios de escritórios na Faria Lima, né, existem galpões logísticos de last mile, que a gente fala, que são os galpões logísticos próximos de rodovia, próximos de cidade, que são muito caros. Esses galpões e esses escritórios são de fundos imobiliários. Você pode não ter condição de comprar um prédio desse, né? A maioria das pessoas não tem condição de comprar, mas você pode comprar uma participação nesses imóveis. Isso é o fundo imobiliário. E quando você compra uma participação nesses imóveis, você tem uma cota e você recebe o teu aluguel, que é o dividendo todos os meses. Lembrando que no Brasil ainda, né, pessoal, o rendimento do fundo imobiliário, tá? Ele é isento de imposto de renda, tá bom? O ganho de cota não é, tá? Então, se você comprou a cota lá por 10 e vendeu por 15, você vai ter que pagar 15% do ganho de cota. Mas o rendimento, tá? O rendimento, ele ainda é isento de imposto de renda, que eu acho que não vai durar por muito tempo, porque esse governo também vai meter a mão, tá? Mas é muito interessante por causa disso. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que muitas vezes você consegue comprar um imóvel, um pedaço do imóvel, por um valor menor do que ele vale. Agora, com a queda dos fundos imobiliários, tem vários fundos imobiliários que eles estão sendo negociados com um valor menor do que do seu valor patrimonial. Ou seja, às vezes tem fundo imobiliário hoje sendo negociado por 80% do que ele vale, tendo fundo imobiliário hoje sendo negociado por 90% do que ele vale. Então você consegue comprar um pedaço do imóvel com 10% de desconto. Isso você não consegue encontrar no mercado normal. E pode ser uma oportunidade, isso não é nenhuma recomendação, mas isso aqui pode ser uma oportunidade para que você entre nesse tipo de mercado. E também para você que está começando a pensar em investir, tá? O fundo imobiliário é uma baita porta de entrada, porque ele é muito mais fácil de entender, os balanços são muito mais fáceis de você ler, né? E é um imóvel que você está comprando ali, então é muito mais simples, tá? A oscilação é muito menor também, então de repente seja uma coisa muito interessante. Hoje, na minha visão, tá? Eu acho que é os ativos que estão dando mais oportunidade dentro do Brasil, tá bom? Eu aporto todos os meses os meus rendimentos nos fundos imobiliários e estou pensando em daqui a pouco começar a aportar um valor um pouco maior. Lembrando, isso aqui não é nenhuma recomendação. Invista naquilo que você conhece. Se você não conhece, comece a estudar primeiro. Entre lá na nossa comunidade, entre em contato comigo, que eu vou te ajudar, vou conversar com você, tá? Através lá do nosso WhatsApp, da nossa comunidade, para você aprender a investir, a gente pode dar as diretrizes aí para você, tá bom? Falando um pouquinho agora de Bitcoin, né, pessoal? O Bitcoin fechou a semana também praticamente no 0 a 0 aí com uma queda de 0,58, né? Só que no ano, né, o Bitcoin tem um acumulado aí de 77% de rendimento, tá? 381 mil reais, né? O Bitcoin a gente sabe, né? E a nossa tese de investimento é uma tese de investimento de longo prazo, né? Existem várias pessoas que usam o Bitcoin para tradar, existem pessoas que já usam o Bitcoin para comercializar, né? Mas essa tese de investimento de longo prazo aí promete bastante, 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 tá bom? E aqui, pessoal, falando um pouquinho de Bitcoin, tá? Eu vou passar a notícia aqui para vocês do Banco Central Americano, tá? Deixa eu só achar a notícia aqui para vocês. Federal Reserve diz que Bitcoin é inútil e deveria ser taxado ou proibido, tá? Isso aqui é uma notícia da Exame, tá? E tá falando aqui do Bitcoin, falando que o Bitcoin deveria ser ou taxado, né? Ou ele deveria ser proibido.
Então, pessoal, a gente sabe, né, que, os governos, eles não estão tão felizes assim com o Bitcoin, né, salvo a Rússia, que já tá utilizando o Bitcoin para poder comercializar, né? Eles sofreram uma sanção dos Estados Unidos, né? E na matéria, eu acho bem interessante, pessoal, que o que eles falam? Eles dizem que o Bitcoin, tá? Ele acaba criando uma anomalia na taxa de juros dos títulos americanos. Por quê? E muitas vezes o investidor, ao invés de comprar título americano, ele acaba pegando aquele dólar, ele acaba pegando a moeda dele e trocando por Bitcoin e guardando o Bitcoin, né? Agora, a gente via, né, várias pessoas do governo de várias nações falando que o Bitcoin era uma pirâmide, que o Bitcoin não ia dar em lugar nenhum, né? O próprio CEO da BlackRock, né, falava muito mal do Bitcoin, né? Só que essas empresas começaram a se render ao Bitcoin, né? E pessoal, falando assim bem sincero, o Bitcoin ele já se provou porque tem muita gente que utiliza hoje essa moeda até para transação, né? E principalmente como reserva de valor. E por que que o Federal Reserve e vários países, várias instituições são contra o Bitcoin? Porque o Bitcoin ele tem uma coisa que nada mais tem no planeta. Tira o poder do Estado. O Bitcoin é uma coisa que o Estado não consegue meter a mão. Né? Eu trouxe a matéria aqui na resenha passada falando sobre os computadores quânticos chineses que estão tentando quebrar, né, o código do Bitcoin. E a gente sabe que conforme esses computadores vão evoluindo, a segurança do Bitcoin também ela vai evoluir, tá? Só que o governo americano e todos os outros governos, né, falam que o Bitcoin deveria ser taxado ou, né, na matéria fala que ele deveria ser taxado ou ele deveria ser proibido porque o governo não consegue ter controle em cima dele. E esse é o propósito do Bitcoin, né? Esse é o propósito do Bitcoin, é que o governo não tenha poder sobre aquilo que você vai guardar. Só que, pessoal, isso eu já falo, né? Falo aqui no programa e falo para outras pessoas também. O que acontece, pessoal? Vai chegar uma hora, e eu não sei, eu acho que não tá tão longe, em que os governos vão começar a taxar o Bitcoin, eles vão tentar inviabilizar o Bitcoin, ou eles vão proibir o Bitcoin. Então a gente tem uma janela, você que não compra moeda ainda, você que não se protegeu ainda, a gente tem uma janela em que você pode estudar, em que você pode investir nessas criptomoedas, tá? Principalmente no Bitcoin. Eu falo de Bitcoin e falo de Ethereum, porque são as moedas que eu conheço, tá? Tem várias outras moedas que têm grande potencial, mas eu não conheço, então eu não falo e eu também não invisto. Eu invisto no Bitcoin, não é nenhuma recomendação, tá? E o Bitcoin, na minha concepção, tá? É reserva de valor. Eu não tô comprando ele por um valor para vender por outro lá na frente. Nem as ações eu faço isso, tá? Não tô falando que quem faz também tá errado. Mas a minha visão é uma reserva de valor, é uma proteção contra essa moeda fiduciária aí que ela é multiplicada várias vezes aí durante os anos aí. Então, os governos vão taxar, a gente tem uma janela e você precisa conhecer o Bitcoin, estudar. E se você tem intenção de investir, a gente tem uma janela, mas essa janela eu acredito que seja uma janela curta. Porque o Bitcoin está incomodando demais os governos e vai chegar uma hora que provavelmente as moedas fiduciárias elas vão colapsar. E quando elas colapsarem, todo mundo vai para o Bitcoin. Só que daí pode ser que você não tenha mais acesso à moeda, porque o Bitcoin ele é finito. Então, pessoal, isso é muito preocupante. Os governos estão se mobilizando, né? Nós vamos começar a ter no Brasil, a partir do ano que vem aqui, o Drex, que é a moeda digital do Banco Central, né? Que é a criptomoeda do Banco Central, mas que não tem nada a ver com o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin, ele é finito. O Bitcoin, ele é feito para que o governo não tenha poder em cima das transações. E o Drex é totalmente ao contrário. O governo vai continuar expandindo a base monetária e o governo vai ter ao contrário do Bitcoin, ele vai ter poder total sobre as suas finanças a partir do ano que vem. Tá bom, pessoal? Não estou falando que o governo vai fazer nada, a gente não sabe, mas a tecnologia dá esse poder. Os dirigentes do Banco Central já falaram que eles vão respeitar a legislação, a nossa lei, mas a moeda dá sim esse poder. Não estou falando que eles vão fazer. Tá bom, pessoal? Então, se prepare aí, porque eu acredito que nós vamos, nos próximos anos aí, a gente vai ter bastante guerra contra o Bitcoin. E na contramão, né, pessoal, aqui do mercado americano, né, do Federal Reserve, né, a Rússia, né, usa Bitcoin como alternativa às sanções ao Ocidente. O objetivo é reduzir dependências
econômicas desses países em relação ao dólar e aos sistemas financeiros tradicionais. Pessoal, o que aconteceu aqui? Pessoal, a Rússia, tá? Ela está utilizando o Bitcoin contra para se defender, né? Para se defender das sanções americanas. Todo mundo sabe aí que a partir que a gente teve aí a guerra a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia sofreu várias sanções, né? A Rússia vem sofrendo aí várias sanções e a Rússia ela está investindo em Bitcoin, né, na mineração de Bitcoin, fazendo parcerias com empresas de Bitcoin para que ela possa transacionar, tá? O BRICS está se unindo em uma iniciativa liderada pela Rússia para minerar Bitcoin e outras criptomoedas. O foco é criar uma infraestrutura de mineração e centros de dados que possam operar dentro dos países integrantes, evitando a dependência de tecnologias ocidentais e escapando do alcance das sanções financeiras. Todo mundo sabe que nós temos o sistema SWIFT, né, que ele é liderado pelos americanos, e que a Rússia ela foi suspensa desse sistema aí, onde esse sistema ele faz a transação mundial, né? E o que acontece? O Bitcoin, a Rússia e os outros países do BRICS estão se mobilizando para utilizar o Bitcoin contra essas transações. Só lembrando, né, pessoal, que a China, há algum tempo atrás, ela proibiu a mineração de Bitcoin, né? Então, a gente vê aí que quando o calo aperta, né, o governo ele utiliza aquilo que ele pode para poder para poder se virar, né? Então, com essas sanções aí, o Bitcoin, a Rússia está escapando aí do governo americano ou das sanções aí do governo americano, tá? Nossa outra notícia aqui, né, pessoal? O governo deixa de compensar PIS e COFINS de combustíveis e os preços disparam nos postos, tá? Sem reajuste da Petrobras. O governo impôs restrições à compensação de créditos de contribuições de PIS e COFINS e limitou o uso do crédito presumido dos postos de combustível. O que aconteceu, pessoal? A gente sabe, né, que o governo está dificultando aí para que os postos de combustíveis, as empresas possam fazer compensação de PIS e COFINS, e com isso a gente acabou tendo aí uma elevação bem alta dos combustíveis aí. Tem lugar que diz que o combustível está chegando a quase R$7, tá? A medida provisória tem o objetivo de compensar as perdas que o governo terá este ano com a desoneração da folha de pagamentos. Ou seja, em vez do governo economizar em outras coisas, ele tá perdendo dinheiro na desoneração, né? Ele vai onerar o combustível, né? Isso aí é ruim para todo mundo. Veja, pessoal, o governo passado, né? O governo passado, ele mostrou que realmente a curva de Laffer funciona. O que é a curva de Laffer? A curva de Laffer diz que quanto menos imposto você cobra, mais você arrecada. E quanto mais imposto você cobra, menos você vai arrecadar. O que acontece? E chega uma hora, que eles falam que é um momento ótimo lá, em que você cobra tanto imposto que a arrecadação começa a cair, porque isso desincentiva as pessoas a trabalharem e a produzirem. E no governo passado, o governo, foi ele que baixou, né, o PIS e a COFINS. E o que acontece? No governo passado, foi o único governo na história que baixou os impostos, e ele arrecadou mais, né? E o que está acontecendo com esse governo agora? Ele está gastando tanto, né, que ele está tendo que onerar várias coisas aí, só que ele não corta na carne, né? Ele corta na carne das pessoas, né? Não na nossa carne, né? E aqui, né, pessoal, só mostrando isso, esse reflexo aí, né? A arrecadação de impostos sobe quase 10% acima da inflação e bate recordes, né? Então, a nossa arrecadação aí, ó, o desempenho da arrecadação tem mostrado aceleração sistemática ao longo do ano. O governo federal arrecadou 203 bilhões em setembro, uma alta de 11,61 acima da inflação em relação ao mesmo período de 2023. Ou seja, o governo está arrecadando muito. E mesmo ele arrecadando muito, ele também está batendo recorde de déficit. Ou seja, ele está arrecadando muito, mas está gastando mais do que ele está arrecadando. E esse novo arcabouço fiscal aí, né, ele privilegia o governo arrecadando mais. Então, arrecadando mais, ele vai poder gastar mais ainda, tá bom? No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação atingiu 1,9 trilhão, com um aumento real de 9,68 ante ao mesmo período do ano passado. Os resultados, tanto do mês como do ano, são recordes. A série histórica tem início em 1995. Os dados foram divulgados pela Receita Federal nesta terça-feira, dia 22. Pessoal, o governo está arrecadando quase 10% a mais, do que
do que a inflação. E o que isso quer dizer? Todo esse dinheiro que o governo está arrecadando, tá? Todo esse dinheiro que o governo está arrecadando é dinheiro que está deixando de circular na economia. Aí tem muitos teóricos que falam assim, mas o governo também pode criar riqueza. Mas o governo, ele pega esse dinheiro, ele vai pagar funcionalismo, ele vai investir no sei o quê, ele vai investir no PAC, ele vai investir no sei o quê, e isso vai girar a economia. Sim, ele vai investir, só que a qualidade desse investimento é péssima, tá? Se você pega lá um acerto da tua empresa de 100 mil reais e abre uma empresa de cachorro quente, e aquele 100 mil reais que você investiu começa a te dar 5 mil reais por mês, aquilo foi um bom investimento. Aquilo foi um investimento. Agora, quando você pega um acerto de 100 mil reais da empresa que você tem e pega um avião e vai tirar férias e gasta esses 100 mil reais, isso foi um péssimo investimento. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, não em todas as vezes, o investimento do governo, ele pega o dinheiro e vai viajar. Esse dinheiro é mal alocado. E esse dinheiro, ele é tirado da economia. E quando ele é tirado da economia, quando falta dinheiro na economia, você que precisa de financiamento para investir na tua empresa, você vai pegar um financiamento maior, a taxa de juros é maior. O custo para se operar no Brasil é maior. O teu custo para operar é maior. Sabe? E o que isso acontece? Isso começa a desincentivar as empresas e começa a desincentivar as pessoas a trabalharem e investir. Tá? Então o governo está arrecadando, isso não é um bom sinal. Isso não quer dizer que a economia está crescendo. Por mais que a gente tenha uma projeção de crescimento do PIB. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Essa projeção que nós temos de crescimento do PIB aqui é uma projeção de crescimento de PIB em cima de gasto, na sua grande maioria. Não todo ele, mas a grande maioria é em cima de gastos. Ou seja, é uma ilusão. Nós estamos vivendo, este governo ele fez em 2 anos o que o governo lá da Dilma fez lá em 4 anos, em 6 anos. Então a gente está vivendo de novo, né, esse tipo de coisa. A gente vai ter aqui no curto prazo uma ilusão de que a gente está sendo beneficiado, que o Brasil está enriquecendo, né, porque o nosso PIB vai crescer. E isso não tem nada a ver, porque nós somos lá a 10ª economia, né, no PIB, né? Só que no PIB per capita a gente está lá na posição 76, lá para baixo. Então, não adianta nada. O que mostra se a população é rica é o PIB per capita, né? E o PIB, como eu falei para vocês, muitas vezes ele é em cima de gastos, e é isso que o governo está fazendo. E essa arrecadação aí, infelizmente, não está sendo para beneficiar a população. Esse investimento não está sendo para beneficiar a população. E aí a gente vê aqui, né? Esse aqui é um gráfico, pessoal, para quem está assistindo aí, né? Esse aqui é um gráfico que mostra a saída de capital estrangeiro do nosso mercado financeiro. Veja, né, que aqui nós estamos com uma saída muito, muito, muito grande aqui no nosso mercado financeiro aqui, tá? De quase 373 milhões, né, de dólares aí fora do nosso mercado, tá? E aqui, isso aqui mostra o que a gente vem falando aqui, né, pessoal? Selic em alta. Onde estão as melhores oportunidades de investimento, né? Então, a nossa Selic começa a subir, a gente começa, né, competir aí com o nosso governo, né? Então, a gente começa a pensar aonde que a gente pode investir a nossa grana, tá? Um dos investimentos que você pode fazer, né, que a maioria dos investidores fazem, como eu falei para você, quando a nossa taxa começa a subir, inflação começa a subir taxa Selic, para onde todo mundo vai? Para a renda fixa. E você que tem tesouro direto aí, você foi pego de surpresa esses dias, né? Porque você não estava conseguindo resgatar o seu tesouro direto aí, porque parece que os funcionários, né, que operam do governo estavam em greve, né? Títulos pré-fixados que acompanham a taxa de juros podem continuar a oferecer rentabilidades elevadas no curto e no médio prazo. Um exemplo é o Tesouro Selic 2027, como possibilidade de retornos reais, ou seja, acima da inflação, além de oferecer várias vantagens, né, pessoal? O que acontece? O que a gente tem que entender? O governo, as últimas vendas, tá, de títulos do Tesouro não tiveram a venda esperada que o governo esperava, tá? Então o que aconteceu? A venda já não tá tudo aquilo. A nossa curva longa, a nossa Selic longa, tá? Ela chegou a bater mais de 13%. O que isso quer dizer? Que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo como se a gente estivesse em crise.
Aquilo que eu falei para vocês, parece que tudo tá bem, mas lá dentro do mecanismo, lá dentro do negócio, não tá tão bem assim o nosso estado. Pessoal, eu não quero ficar vendendo susto aqui para vocês, só que a gente tá passando por uma dificuldade muito grande e não tá aparecendo, porque a gente tem uma cortina de fumaça, tá? Então você tem que entender que o estado, como eu já falei várias vezes aqui, ele lá em cima ele dita a música que a gente vai dançar aqui embaixo, tá? E o que acontece? O governo está gastando tanto que ele já não está conseguindo mais vender título, né? Ele não está conseguindo vender título, os estrangeiros não estão comprando. Teve uma notícia agora, que eu não sei qual foi a empresa, acho que foi a Move, faz parte da Cosan. Ela foi fazer um spin-off, né? Foi abrir o capital dela. E ela desistiu de abrir porque as empresas, os grandes empresas institucionais não quiseram investir nela, porque estão com medo do Brasil, tá? E voltando a falar do investimento, onde que você pode investir? Primeira coisa, você tem que estudar, tá? Eu tenho, não é nenhuma recomendação, eu tenho também uma grana aí no Tesouro Selic, tá? Eu não invisto em pré-fixado, porque eu tenho muito medo da taxa de inflação aqui no Brasil, tá? Você pode vender aí, você pode comprar um título no pré-fixado aí, se a inflação explodir, você acaba perdendo rentabilidade, tá? Não é nenhuma recomendação, mas é um dos investimentos aí. O que eu vejo, pessoal? Que você tem que dolarizar o seu patrimônio. Você tem que dolarizar o seu patrimônio, tá bom? E aqui, pessoal, mostrando um pouquinho disso que eu tô falando, tá? Vale compra dólar e agora esperando mais altas. Especialistas veem oportunidades. O que acontece, pessoal? Vários e vários pessoas que trabalham na Vale, tá? Estão comprando dólar e a Vale está se posicionando em dólar também, tá? O que acontece? Tá todo mundo esperando uma alta do dólar maior do que a gente esperava para este ano, como eu já falei para vocês. Esperamos suporte em virtude do persistente deslocamento para cima da economia americana em relação aos seus pares. Ou seja, o que acontece, pessoal? A gente vê que os Estados Unidos eles começaram a aumentar a taxa de juros dele depois, né, do Covid, né? E o que aconteceu? Eles tiveram a primeira baixa agora na última reunião. Todo mundo achava que vinha uma retração na economia americana. Só que a economia americana está mostrando que não vai ter retração, tá? A economia americana está indo muito bem, obrigado. 76% das empresas que já anunciaram, né, os seus resultados dos balanços lá, surpreenderam com um resultado acima do que vinha o esperado, tá? Além disso, caso o Trump seja eleito, implemente uma agenda de tarifas comerciais, que ele já falou que ele vai fazer, a tendência é da valorização do dólar. Então veja, pessoal, até as grandes empresas, os grandes CEOs, os grandes investidores já estão colocando dinheiro comprando dólar. Então é muito importante que vocês invistam nisso também. E falando um pouquinho agora sobre moeda também, tá? A moeda dos BRICS causará o maior colapso do mundo, alerta Kim Docton, tá? Fundador do antigo Mega Upload, né? E figura conhecida na internet, acredita que moeda do BRICS poderá arrasar o poder do dólar do mundo. Pessoal, deixa eu falar o que está acontecendo aqui com vocês, pessoal. O que acontece? O BRICS, né? Até essa semana, né? Saiu essa fotinho, você que está vendo ali, ó, que é a nota ali da moeda dos BRICS, né? Então o que acontece? O BRICS, ele tá tentando compilar uma moeda, né? Fazer uma moeda. E como que vai funcionar? A gente sabe que a China e a Rússia vêm comprando muito ouro. O ouro tá no seu topo histórico mesmo, tá, pessoal? Se você pegar a paridade do ouro em relação às outras moedas, em relação à inflação, tá no seu topo histórico, tá? Então o que acontece? O BRICS, eles estão querendo criar uma moeda. E essa moeda, em tese, ela vai ser lastreada 40% em ouro e 60% no yuan, né? E muitas pessoas falam que essa moeda, né, ela vai desbancar o dólar. Por quê? Porque a tendência é que o BRICS e esses países que são adeptos ao BRICS comecem a transacionar na moeda do BRICS, tá? Isso é só conjectura, a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo. Agora tem um grande problema, né, pessoal? Como é que todos os países, todas as empresas no mundo, né, hoje, que fazem transações em dólares, porque veja, transação em dólar não é feita só dos Estados Unidos com outros países ou com empresas americanas com outras empresas. Empresas que estão fora dos Estados Unidos e países que não negociam com o próprio Estados Unidos, por exemplo, Brasil que negocia com a Índia, que negocia com a China, essas negociações são feitas em dólar.
né, que a gente chama do euro-dólar, que é o dólar que está fora da jurisdição americana. E todo mundo, o mundo hoje, deve muito mais em dólar do que a dívida americana, que é de 35 trilhões de dólares, se eu não me engano. Só que a dívida dos países, entre eles mesmos, é muito maior do que isso. Como que você vai desfazer todas essas dívidas que são em dólar? Essas dívidas têm juro, esse juro tem que ser pago em dólar. Por isso que os Estados Unidos acaba imprimindo moeda e acaba não causando inflação lá, porque ele exporta essa inflação. Isso é sustentável? Não, a gente já falou várias vezes que não é sustentável. Só que como que o BRICS, e a matéria diz que isso é curto prazo, como que o BRICS vai acabar com o dólar? Pode acontecer? Pode acontecer, pessoal, mas vai levar décadas, isso vai levar muito tempo, porque o mundo inteiro hoje, primeiro, tem o fator cultural. Se eu parar para você e falar agora, o BRICS lançou a moeda, 40% é em ouro e 60% é yuan. Você vai trocar teus dólares de reserva e vai comprar a moeda do BRICS? Que 60% do valor dessa moeda é de um país que ele é comunista, que é um país que faz o que ele quer, não o que as pessoas querem. Você vai fazer isso? Primeiro que tem essa parte cultural, é muito difícil, as pessoas não vão, os países não vão transacionar. Ah, pode acontecer uma transação ou outra ali, pode acontecer. Mas as pessoas, na grande maioria, não vão fazer. Eu não vou fazer isso. Os grandes investidores não vão fazer isso. Você acha que é fácil os países trocarem a dívida que eles têm de dólar para a moeda do BRICS? Mesmo que a China seja a segunda maior economia do planeta? Eu acho bem difícil, né, pessoal? Bem difícil mesmo. Tá? E, pessoal, para finalizar aqui, chegando no final aqui, a notícia bem interessante aqui, né? Danone parou de comprar soja do Brasil e agora compra da Ásia, diz diretor. O movimento ocorre antes da regra da União Europeia que exige que as empresas provem que não estão comprando commodity de áreas desmatadas. Pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de livre mercado, pessoal, muito interessante, né? Porque a gente fala, e muitos, eu não sou economista, tá? E muitos economistas falam isso. E muitas pessoas do mercado falam, nós temos que ser liberal, livre mercado, deixa todo mundo vir aqui, deixa a China vender o que eles querem aqui, deixa todo mundo vender o que eles querem aqui. Só que as coisas não funcionam bem assim, pessoal. Cada país cuida dos seus interesses, né? E a gente sim tem que ter regra aqui. Claro, as nossas regras aqui não tem que ser regras que vão prejudicar o país, mas veja, olha só o que diz a matéria aqui, ó. Empresas da Nestlé, a Unilever, têm se preparado nos últimos anos para atender a nova regulamentação, antes de enfrentarem multas potenciais de até 20% do faturamento, no caso de descumprimento da legislação. O que acontece? A União Europeia, ela impôs às empresas da União Europeia que não comprem produtos de países e de empresas que desmatam. Aí, eles vêm falando que eles pararam de comprar soja do Brasil e estão comprando da Ásia, porque as empresas brasileiras que vendem são empresas que desmatam, né? É uma piada, porque a Europa acabou com toda a sua fauna, a Europa acabou com todas as suas florestas, né? E agora vem querer ditar regra aqui para o Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais tem preservação nativa, mais de 60% da nossa mata nativa, ela está preservada. O Brasil é o país que tem as regras mais rígidas de preservação. Se você tem uma propriedade, você sabe que 20% dela tem que ser preservada, né? E os agricultores brasileiros são os agricultores que mais cuidam do meio ambiente, porque isso já está provado por A e mais B, que se ele destruir o meio ambiente, isso vai ser prejudicial para eles, né? Nós não obtivemos soja do Brasil, afirmou Junger, sei lá o nome do cara, que na quinta-feira dizendo que a empresa agora estava absolutamente importando soja da Ásia. Nós realmente temos um rastreamento muito completo. Então garantimos que levamos apenas ingredientes sustentáveis do nosso lado. Pessoal, isso aqui é aquilo que eu falo para vocês. Livre mercado é bom para os outros, tá? Os Estados Unidos falam de livre mercado, bom para os outros. A França, livre mercado, bom para os outros. A China, livre mercado, bom para os outros. Lá dentro, eles ditam a regra que eles têm. E aqui no Brasil, a gente tem que começar a se impor também, tá? Porque a Europa fala que nós não somos sustentáveis, né? A Alemanha queima diesel lá. Na Europa, eles queimam diesel para andar de carro elétrico. E aqui nós temos o etanol. O Brasil é um dos países que menos polui no planeta. Só que eles querem manter a gente como vassalo. Não existe bobinho no mercado, não existe bobinho no mundo, pessoal. Cada um tá cuidando do seu e a gente tem que aprender a cuidar do nosso país. Nós somos o celeiro do mundo, né? A demanda por alimento vai continuar crescendo no planeta.
E o único país que tem potencial de continuar crescendo a sua produção é o Brasil. E a gente tem que se colocar no nosso lugar, que é o topo, tá? Só que muitas vezes os nossos governantes não fazem isso. Né? Os nossos governantes ficam comprando, porque realmente nós estamos desmatando, realmente nós estamos... Inclusive, né, esse governo que bateu tanto aí, falando, né, que o governo anterior não cuidava do meio ambiente, tá tendo recordes, né, de queimadas aí e de destruição. Então, pessoal, vamos pensar bem nisso aí, vamos estudar e vamos se posicionar, tá? Realmente o agro é uma coisa maravilhosa, a gente tem que ter orgulho disso no nosso país. Nós temos que ter orgulho e nós temos sim que rebater essas notícias quando os gringos vêm falar esse tipo de coisa pra gente, tá? Sabendo que eles estão defendendo o deles. Eu não fico com raiva de ver um francês falando mal do nosso agro, né? De ver o presidente da Danone falando mal do nosso agro. Isso aí eles estão defendendo o deles, cada um tá cuidando do seu. O que eu fico triste é ver um brasileiro comprando essa conversa. É um brasileiro falando mal do agro. É isso que eu fico triste. Um brasileiro jogando contra o próprio patrimônio. Eles estão fazendo isso, pessoal, eles estão defendendo deles. Né? Eles querem comprar o produto mais barato, eles querem barganhar, eles querem vir aqui e pegar muita coisa. Estão jogando o jogo deles. Agora, quando um brasileiro compra essa história, gente, aí realmente a gente fica triste. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final do nosso programa aqui, nosso resenha de mercado, tá, pessoal? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Siga todas as redes sociais aí da Rádio Estúdio 92. E se você quer ser um patrocinador do nosso programa, entre em contato aí com o comercial da Estúdio, né? Ou entre em contato aqui com o comercial da resenha de mercado, tá? WhatsApp 45 30 37 24 33. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vejo vocês na próxima segunda-feira, às 13 horas, tá bom? E uma semana abençoada para todos aí. Um grande abraço e valeu!